All right, let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Father, in the name of Jesus, once again, I just yield myself to you. I ask you to speak through me. I ask you to take the principles and make them clear Senhor, in the hearts and minds of everyone that's here tonight. mais uma vez eu me coloco diante de Ti. Peço que o Senhor me use como um instrumento para que o Senhor venha falar através de mim e use a minha mente em nome de Jesus. I pray for my interpreter, and I ask that you will help her to interpret accurately. Eu oro pela pessoa me interpretando, que o Senhor ajude a traduzir de uma forma correta. And I thank you for it in Jesus' name. E eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. And once again, in the name of Jesus, I take authority over every evil spirit in this place. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu tenho autoridade sobre todos os espíritos do mal. Every spirit that would seek to interfere tonight in any way, I command you to be bound and I forbid you from functioning. Todo espírito que queira de qualquer forma atrapalhar essa noite, eu declaro que você está amarrado em nome de Jesus. I command this in Jesus' name. E assim eu oro em nome de Jesus. Now I want to talk to you tonight about some principles of spiritual warfare. Quero falar com você hoje à noite acerca de alguns princípios de batalha espiritual. And one of the most important principles is found in Joshua chapter 5. E dos princípios No, chapter 7, I'm sorry. E dos princípios mais importantes está no livro de Josué, capítulo 7. You all remember the story of Jericho and how the army of Israel defeated Jericho. Vocês todos lembram da história sobre Jericó e como o exército de Israel derrotou Jericó. Now God had promised the children of Israel that he would fight their battles for them and that they would always win if they obeyed God's commands. Vocês lembram que Deus tinha feito um compromisso com o povo de Israel, que ele sempre lutaria as batalhas dele e eles sempre venceriam se obedecessem os comandos de Deus. Now I figured up one time, and it was roughly about 300,000 men were in the army that Joshua commanded. E nesse tempo haviam 300.000 homens no exército de Joshua, que ele era o comandante. Now, when they went in to defeat Jericho, quando eles entraram para destruir Jericó, God commanded the soldiers not to take any loot. O Senhor deu um comando aos soldados que eles não lutassem. And out of all those 300,000 soldiers, one man disobeyed God's commands. E daqueles 300.000 soldados, desobedeceu. And so they were defeated in their next battle against the small town of Ai. E na sua próxima batalha eles perderam contra uma cidade muito pequena. And 36 men were killed. E 36 homens morreram. Now when Joshua and the leadership heard this, they were horrified. E quando Josué e toda a liderança escutaram isso, eles ficaram surpresos. Verse 8 and 9. And Joshua cried out to the Lord, and he said, "Oh Lord, what shall I say when Israel turns its back before its enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear it and surround us and cut off our name from the earth. Then what will you do for your great name?" Josué 7, 8 e 9. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Now Joshua was doing exactly what we do when something goes wrong in our lives. Josué estava fazendo a mesma coisa que nós fazemos quando algo dá errado nas nossas vidas. He was blaming God. Ele estava culpando Deus.
Oh God, how can you allow this to happen in my life? Deus, como é que você pode permitir que isso acontecesse na minha vida? If you loved me. Se você me amasse. Exactly what Joshua was saying. Mesma coisa que Joshua estava But dizendo. I want you to look at God's answer to Joshua. E eu quero que você preste atenção na resposta de Deus para Joshua. Beginning in verse 10. Começando no verso 10. So the Lord said to Joshua, "Get up. Why do you lie thus on your face? Israel has sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them, for they have even taken some of the accursed things, and have both stolen and deceived, and they have also put it among their own stuff. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they have become doomed to destruction. Neither will I be with you anymore unless you destroy the accursed from among you." No verso 10 ao verso 12. Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir os seus inimigos, viraram as costas diante deles, portanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco se não eliminardes de vosso meio a coisa roubada. Now I call this legal ground for Satan. Eu chamo isso de um campo legal para Satanás. Now listen to me, please. Me escutem, por favor. The number one reason A razão número 1 why Christians are defeated in spiritual warfare porque cristãos perdem em batalhas espirituais is because there is some sin in their life that they have not dealt with. porque há pecados nas suas vidas que eles ainda não lidaram com esse pecado. This is so important. Isso é tão importante. Every time Satan's kingdom attacks you, Sempre que Satanás ataca você, and if they do it successfully, e se eles assim se sucedem, the very first thing you should do a primeira coisa que você deveria fazer is go to God é ir diante a Deus and ask Him, e perguntar: Lord, Senhor, is there something in my life? Is there some sin in my life that I have not taken care of? falar: Senhor, tem algo na minha vida, algum pecado na minha vida que eu ainda não lidei com ele? The whole nation of Israel was defeated because of the sin of one man. Toda a nação de Israel perdeu aquela luta por conta de um homem. And the same thing is true for Christians today and for churches today. E a mesma coisa é para cristãos hoje em dia e para a igreja hoje em dia. It's true for our families, É verdade para as nossas famílias and it's true in our personal e lives. também nas nossas vidas pessoais. And because of that, I want to talk to you tonight about cleansing your life. E por causa disso eu quero falar com você de se purificar, limpar a sua vida. Now, most all of you came forward last night to make Jesus the master over every area of your life. Eu creio que provavelmente a maioria veio aqui na frente ontem à noite para fazer de Jesus o mestre, o Senhor da sua vida. Now, the next step is you must cleanse your life. O próximo passo agora é você tem que purificar a sua vida. And not only from sins, Não apenas de pecados, but from demon spirits that came into your life through those e sins. também dos espíritos demoníacos que entraram na sua vida através desses pecados. You see, the problem is when we accept Christ, O problema é quando nós aceitamos a Jesus, so many times we are taught wrongly. muitas vezes nós somos ensinados de uma forma errada. And we think that when we come forward E a gente pensa que quando nós viemos ao and we altar pray that sinner's prayer, e nós oramos aquela oração de aceitar a Jesus, Lord Jesus, I want you to be my Lord and my Savior. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. And then we say something like, and forgive all my E sins. nós falamos algo dessa forma: perdoe todos os meus pecados. Okay, that's all right, but that does not cleanse you. Isso também está certo, mas isso não te purifica.
God's word is specific. A palavra de Deus é específica. Let's turn to the book of Corinthians. Vamos para o livro de Coríntios. I think it's 1 Coríntios. Corinthians chapter 7. 1 Coríntios 7. Just a minute, let me turn to it here. No, I'm sorry, it's 2 Corinthians Me desculpe. chapter 7. 2 Coríntios 7. Verse 1. Versículo 1. It says, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. You see, this is a specific command from God to Christians. Esse é um comando específico de Deus para os cristãos. You are to cleanse yourself Você tem que se purificar from all de sins. todo o pecado. Okay, so how do you cleanse yourself? Então, como que você se purifica? It's found in the first epistle of John, É encontrado na primeira epístola de João, chapter 1 capítulo 1, and verse 9. versículo 9. It says, if, E fala se, that means we have a choice to make. que quer dizer que nós temos uma escolha a fazer. Either we're going to do it or we're not going to do it. Nós vamos fazê-la ou não. It says, if we can confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. E fala que se nós nos arrependermos do nosso pecado, ele é fiel e justo de nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. You see, what is the word confess? What does that mean? O que quer dizer a palavra confessar? A confession is a clear, concise statement of fact. Uma confissão é algo claro, um fato claro que foi você falou. That means you must state what your sins are. Você tem que especificamente falar quais são os seus pecados. When you say, Lord, please forgive all my sins, Quando você fala, Senhor, por favor, perdoe os meus pecados, that is not a confession. você não está confessando. You need to say, Lord, please forgive me. On such and such a day, I shoplifted at such and such a store and I took this or that. On this day, I lied. On that day, I did this. On this day, I did that. You need to confess your sins specifically. Você tem que dizer ao Senhor, Senhor, me perdoe porque naquele dia eu fui naquela loja e roubei algo. Naquele outro dia eu menti. Naquele outro dia eu fiz isso, fiz aquilo. Você tem que ser específico confessando os seus pecados. There needs to be one time in your life Tem que haver uma vez na sua vida when you specifically cleanse your life. que você especificamente purificou a sua vida. And then after that, keep short accounts with God. E depois disso, você fica prestando contas com o Senhor. Every time you sin, immediately confess it and ask the Lord to forgive and cleanse you. Toda vez que você pecar, confesse ao Senhor imediatamente e peça ao Senhor para lhe perdoar e lhe purificar. Now that brings us to the issue of deliverance. E isso nos traz ao tópico de libertação. Some sins allow demon spirits to come into our life. Alguns pecados permitem que espíritos demoníacos venham para a nossa vida. Now you may say, now wait a minute, sister, I'm a spirit-filled Christian. A demon couldn't be in my life. Você pode dizer, peraí, irmã, eu sou um cristão devoto, um demônio não pode entrar na minha vida. Oh yes, they can. Oh yeah, pode sim. Because if you sin, Porque se você pecar, then you give the demons the legal right to come in. você está dando uma legalidade para o demônio entrar em você. And so you have to kick them out. E aí você tem que chutá-los para fora. But the problem is people like a show.
Mas o problema é que as pessoas gostam do show. They want something exciting. Eles querem algo assim que anime. And I'll bet that a lot of you, when you heard I was coming here to speak, Eu creio que há muitos de vocês, quando souberam que eu viria aqui falar, you thought that you were going to come and watch me have a big old fight with a demon. e você ia vir aqui para ver eu ter uma luta bem grande com Satanás. Didn't you? Não foi isso que você pensou? And you thought that would be fun. E que isso seria divertido? Well, let me tell you, I don't have big old fights with demons. Deixa eu lhe dizer, eu não tenho lutas grandes com demônios. I take authority over them Eu tenho autoridade sobre eles and I shut them up. e eu faço eles calarem a boca. I did not come here to allow a demon spirit to put on a show. Eu não vou vir aqui para permitir que um demônio coloque um show. I came here to teach you from the Word of God. Eu vim aqui para lhe ensinar da palavra de Deus. And that is the reason why, at the beginning of every meeting, E é por isso que toda vez, no começo de todas as minhas reuniões, I command every evil spirit that would try to interfere eu repreendo todos os espíritos do mal que queiram interferir, to be bound. que estejam amarrados. And I forbid them from functioning. E eu proíbo que eles venham agir. And that's the reason why you are not going to see me have a big fight with a E é demon. por isso que você não vai me ver ter uma grande luta com um demônio. Well, you know, when I first started out in deliverance, Quando eu comecei com o Ministério de Libertação, I was acting from a position of complete ignorance. eu estava agindo de uma forma ignorante. And that's what happened in my first book. E foi isso que aconteceu no meu primeiro livro. I didn't have anybody to teach me. Eu não tinha ninguém que me ensinasse. Spiritual warfare back in 1979 and 1980 wasn't taught. Batalhas espirituais em 1970 e 1980 não era ensinado. And I made every mistake that's possible to make. E eu fiz todos os erros que é possível serem feitos. But you know, the wonderful thing is, we serve a God who honors the desires of our heart. Mas a coisa linda é que nós servimos um Deus que honra os desejos do nosso coração. And even though we make a lot of mistakes, eventually things get done. E mesmo que nós fazemos muitos erros, eventualmente as coisas acontecem. And that's what happened. E foi o que aconteceu. But after I worked with Elaine, the woman in my first book, E depois que eu trabalhei com a Elaine, a mulher do meu primeiro livro, when I went into medical practice, quando eu comecei a praticar a medicina, I was bringing people to Jesus literally every day, eu estava trazendo pessoas a conhecer a Jesus literalmente todos os dias, out of Satanism and witchcraft. tirando eles de satanismo e bruxaria. And I didn't have hours and hours and days and weeks and months to get them delivered and set free. Eu não tinha horas e horas e dias e meses para ajudá-los a serem libertos. And so immediately that put me on my knees and I said, Father, what am I doing wrong? E isso me levou aos joelhos perante a Deus e eu falei, Deus, o que é que eu estou fazendo errado? Jesus commanded a demon to come out, O Senhor declarou que saísse um demônio and it came out immediately. e imediatamente saiu aquele demônio. But I'm arguing with one stupid demon for an hour before it comes out. Mas às vezes eu estou discutindo com um demônio 1 hora antes que saia daquele corpo. And you see, that's exactly what I was doing. E era exatamente o que eu estava fazendo. A demon would manifest and I'd say, now, you come out in the name of Jesus. Um demônio se manifestava e eu dizia, agora sai, em nome de Jesus. And the demon would say, no, I won't. E o demônio dizia, não, não vou sair. And I'd say, yes, you E will. eu dizia, você vai sair. No, I won't. Yes, No. you will. No, I won't. Yes, you will. Não, não saio. Se você sai, não, não saio. Se você sai. And round we'd go. E ficava indo e voltando, indo e voltando. And the Lord said to me, that's exactly what you're doing wrong. E o Senhor falou para mim, isso é exatamente o que você está fazendo de errado. You see, when the person being delivered A pessoa sendo liberta allows a demon spirit to control their physical body in any way, permite que um espírito demoníaco controle o seu corpo de alguma forma, to speak through them, falar através deles,
to vomit through them vomitar através deles, or anything else, ou qualquer outra forma de they manifestação, are sinning the sin of being a spiritualist medium. eles estão com o pecado de ser um mediador. Because that's what spiritualist mediums do. Porque é isso que um mediador espírita faz. They invite demons to come into their body Eles chamam demônios para vir ao seu corpo, and to control their physical body controlam o seu corpo físico to communicate and do e things. assim se comunica e faz coisas. Now, I, on the other hand, Agora eu, em outra mão, I was talking to the demons. eu estava conversando com os demônios And I was asking them e things perguntando e fazendo perguntas, like, what's your name? como qual o seu nome? How did you get in there? Como que você entrou nesse corpo? Who else is in there? Quem mais está aí? Well, I was seeking information from demon spirits. Eu estava buscando informação de espíritos demoníacos. And that is the sin of divination. E esse é o pecado de adivinhação. So when the person being delivered is sinning, Então, quando a pessoa sendo liberta está pecando, and the person doing the deliverance is sinning, e a pessoa que está fazendo a libertação está pecando também, it's real hard to get the demons to come out. é muito difícil fazer com que os demônios saiam. Because you're commanding them to come out, Porque você está sair and they're hanging on to the sin. e eles estão presos, eles se justificam naquele pecado. Do you understand? Vocês entendem? So deliverance then comes down to 4 simple steps. Então, libertação está resumido em 4 simples passos. I asked the Lord, I said, well, if I can't talk to the demons, how am I going to know who's inside the person? E eu falei com Deus, então, se eu não falo com o demônio, como que eu vou saber quem está dentro daquela pessoa? And God said, you don't need to know, I know. Deus falou, você não precisa de saber, eu sei. He said, what you need to do is know the sin that allowed them to come in. O que você precisa de saber é o pecado que permitiu que os demônios entrassem. You must first deal with the sin, Você que tem primeiro lidar com o pecado, and then when the sin is cleansed, e depois que ele é purificado, the demons that came in through that sin no longer have any right to stay. aqueles demônios que entraram através daquele pecado já não terão mais autoridade. Then it's a simple matter of taking authority over them in the name of Jesus and commanding them to get out. Então você, com a sua autoridade sobre eles, em nome de Jesus, mande-os sair. So the 4 steps to deliverance Então, os 4 passos para a libertação. are number 1, Número 1, name the sin. dê nome ao pecado. You know what sins were in your life, Você sabe os pecados que estão na sua vida ou estavam? and if you don't, simply pray and ask the Holy Spirit to remind E you. se você não sabe, simplesmente ore e pede ao Espírito Santo que lhe traga a memória. Believe me, He will do so. Acredite em mim, Ele assim o fará. And step number 2, E o passo número 2, you repent. você se arrepende, That means you stop doing the que sin, quer dizer que você para de pecar and then you confess the e sin. você confessa o pecado. You name that sin Você, before God, você dê nome ao pecado perante a Deus and you ask Him to forgive and cleanse e you. você pede por perdão e para que Deus lhe purifique. And then step 3, Passo 3, you take authority over every demon that came into you through that sin in the name of Jesus. você toma autoridade sobre todos os demônios que vieram na sua vida através daquele pecado em nome de Jesus. And you command them to get out immediately and forever in Jesus' E name. você os expulsa para sempre em nome de Jesus. And step 4, E o quarto passo, you accept in faith você aceita em fé that they're gone. que eles saíram de você. It's that simple. É simples assim. So deliverance becomes a quiet, humble step in faith. Então, libertação vira algo calmo, humilde em fé. There's no fight, Não tem lutas, there's no show. não tem um show. There's a quiet, humble
confession of sin. É algo calmo, humilde, uma confissão do seu pecado. And then there's taking authority in the name of Jesus and commanding the demons to get out. E com a sua autoridade, em nome de Jesus, você manda-o sair. Now, tomorrow evening, Então, amanhã I à am noite, going to be teaching you about anger. eu estarei ensinando sobre a ira. Sinful anger can allow demons to come into your life. O pecado da ira pode permitir com que demônios entrem na sua vida. And tomorrow evening, I'm going to be walking you through getting rid of them. E amanhã à noite eu vou estar junto com você, te ajudando a se livrar deles. So listen, tomorrow night, Então amanhã à noite, if you know someone that gets angry frequently, se você conhece alguém que se ira com frequência, you get them here tomorrow traga-os night. aqui amanhã à noite. I want this whole room full of angry Eu people. quero ver todas essas cadeiras cheias de pessoas com ira. Okay? And we will deal with it tomorrow night. E amanhã à noite nós vamos lidar com isso. I will give you the keys to victory over anger and temper. Eu vou lhe dar as chaves para a vitória sobre a ira e temperamento. Now, the way the demons may fight you in terms of deliverance A forma que os demônios podem lutar contra você em relação à libertação, is they may confuse your mind. eles podem confundir a sua mente, They may try to blank your mind, pode deixar sua mente branca and they will try and make you forget what you wanted to confess. e fazer com que você esqueça aquilo que você queira confessar. If that happens, it's simple. Se isso You acontecer assim, command every demon to be bound in the name of Jesus. você mande, ate todos os demônios em nome de Jesus, amarre-os, And you use a pen and paper e você pega um papel e uma caneta and you make a list of your e sins. faça uma lista dos seus pecados. Now, I have written up a booklet Eu tenho aqui uma apostilinha to help you walk through cleansing your life, para te ajudar a purificar a sua vida both from the sins that allow demons in de pecados que permite que demônios entrem and also from those sins that do not. e aqueles pecados que não. I want to give each one of you one of these Eu booklets. quero entregar a cada um de vocês uma dessas apostilas. I have them in Spanish Eu os tenho em espanhol, and Portuguese português and e English. inglês. All three. So Todos can I have esses three ushers, please? 3 obreiros, por favor, aqui. 3 people. I need 3 ushers. Preciso de 3 obreiros, por favor. Okay. First, if you want the booklet in Spanish, please stand up and we'll get one to you. Se você quiser a sua apostila em espanhol, por favor, se levante aqui com a irmã Valda. Please give one booklet, there's 3, to every person that's standing up. Então, dê Here, I'll uma give you apostila that. para cada pessoa que está em pé. If you want it in Spanish, Se você quer em espanhol. I want each individual person to have one. Eu quero que cada um daqui tenha uma apostila. Now these are Spanish booklets. Esses estão em espanhol. Okay. Let's bring those back up here. Então, vamos trazer Now, eles if de you want a volta. booklet in Portuguese, please stand Se up. você quiser o seu em português, por favor, se levante. Okay, we'll put those back in here. I'll trade you. Yeah, this is Portuguese. If you want it in Portuguese, please stand and give out. Now, some of the booklets are blue and some are green. They're all the same. It doesn't matter. It's just the color of paper I happen to have. Eles são de cores diferentes, mas as apostilas são todas a mesma coisa, depende do papel que eu tinha para poder imprimi-los. Huh? Esse tá em It's in Spanish. Oh, no. Did I hand out the Portuguese first? I don't know the difference between the two. Oh, I'm sorry. I guess they're all in Spanish then.
I Desculpa, eles apologize. estão todos em espanhol ou em inglês? I thought I had them printed in Portuguese. See, I can't tell the difference between the Eu não sei a languages. diferença. Eu So, pensei que I eu tinha guess imprimido em português e You're going to espanhol, have to mas... get. I've got in English and Spanish Então eu now. tenho espanhol e inglês. Yeah, I'm sorry. Então quem mais quer espanhol agora? Tem mais algumas pessoas que queiram espanhol? Ali. Can you read Spanish, I hope? Okay. I guess you're going to have to get it in Spanish. Então, And then I have them in English. Eu If tenho you os want em one in inglês também. English. English, anyone want one in English? Here, let me have one in English. Quem quiser inglês agora, English, English. por favor, fiquem em pé. English is the best. It's got the most detail in it. O inglês tem mais detalhes. É a apostila que tem mais detalhes. Tem alguém que está sem? Okay, I apologize for that mistake. Okay, if you go through the first few pages here, it tells you why it's necessary to make a specific confession to God. And then on page 4 and 5, it gives you the 4 simple steps to deliverance. Se você for nas primeiras páginas da apostila, explica por que é importante ser específico quando confessando os seus pecados. E na página 4 e 5 tá aqui os 4 passos para poder. Now, I don't know if that's that may be in the Spanish one. Now, on the next page, there's a place here, a paragraph that says first. And then I say you must make up a list of everyone that's ever harmed you and you must forgive them. Let me talk to you a minute about forgiveness. Então, aqui no começo, onde tem primeiro, o first, tá, eu estou pedindo para que você faça uma lista do nome de todas as pessoas que já lhe fizeram algum mal. E eu vou lhe falar agora a importância do perdão. Jesus said, if you do not forgive those who trespass against you, neither will your Father which is in heaven forgive you. Jesus falou que se você não perdoou aqueles que transgrediram contra você, o Pai lá no céu também não lhe perdoará. Now look up here and listen to me for a Agora, minute. olha aqui para mim, me escutam por um minuto. Can you take some booklets in the back, and if people come in late, be sure that they get one. Vocês podem levar alguns livretos ali para trás, e se alguém que chegar tarde pode também ter uma cópia, por favor. Yeah, you need one either in Spanish or English is what I have, Em espanhol ou inglês é o que eu tenho. because it's important that everybody get one. Porque é muito importante que cada um leve um desses para You casa. know, I saw a video of an incident that happened in Africa a few years ago. Eu assisti um vídeo de um incidente que aconteceu na África alguns anos atrás. And this could only happen in Africa. Isso só poderia acontecer na África. Some of you may have seen it. But there was a pastor of a church Havia um pastor de uma igreja who had a heart attack and died. que teve um ataque cardíaco e morreu. Now, his wife read the scripture in Hebrews about had widows had their husbands brought back to life and returned to them. E a viúva leu nas escrituras em hebreu como que elas conseguiram trazer vida de novo aos seus esposos que haviam morrido. And she felt very strongly that God was indicating to her that he would bring her husband back to life. E ela estava convicta que Deus iria trazer o seu esposo de volta à vida. So there was a brother, Reinhard Bonnke, having a huge crusade
in her city E tinha, during that time. e tinha um irmão que estava tendo uma cruzada bem grande na sua cidade naquela época. Her husband had been dead for 2 or 3 days. O seu esposo já estava morto haviam 2, 3 dias. And she called her brother-in-law, E ela ligou para o seu cunhado, who had a pickup truck, que tinha uma caminhonete, and she persuaded him to go to the funeral home. e ela o convenceu a ir na funerária. And they went in, and they took her husband's corpse out of the funeral home and put him in the back of the pickup truck. E eles entraram na funerária, pegou o corpo do seu esposo e colocaram na carroceria da caminhonete. And then they drove to the crusade, E assim eles foram para a cruzada. and she told the ushers at the crusade that she wanted to take her dead husband in and lay him out on the altar in front of all the people because God was going to bring him back to life. E ela disse para os diáconos ali que ela queria levar o seu esposo, o corpo do esposo, ao altar, porque ela sabia que ali ele seria ressuscitado. Now, what would you have done if you were one of those ushers? E então o que você teria feito se você fosse um dos diáconos? They told her that she couldn't do that. E eles falaram para ela que não, a gente não pode fazer isso. But to their credit, Mas para dar crédito a eles, they said, look, there is a room down below this big stadium, que tinha uma sala ali embaixo que tinha um palco grande no estádio. and God is down there the same as he is up here, so you can take your husband's body down to that room. E eles falaram para ela, e Deus está no altar, como eles está também naquele quarto, e você pode deixar o seu esposo ali. So she did, and the ushers joined her and her brother-in-law to pray that God would bring this man back to life. E assim ela fez, os diáconos junto com seu cunhado estavam ali orando para que Deus ressuscitasse aquele homem. And of course, they videoed themselves through the whole thing. E claro que eles se filmaram, né, durante toda essa situação. And they prayed and they prayed and they prayed. E eles oraram, oraram e oraram. And eventually, after quite a while, the man started to breathe, and then he woke up, and God had brought him back to life. E eventualmente aquele homem começou a respirar e ele começou a acordar e o Senhor o havia ressuscitado. Now, there is a second video about that couple that is not as popular. Mas tem um segundo vídeo desse casal que não é tão famoso. And it is a video of that pastor testifying as to what happened to him during the time that he was dead. E é o pastor testificando o que aconteceu com ele no período que ele estava morto. And he said that when he died, that an angel came and escorted him to the gates of heaven. E ele falou que quando ele morreu, veio um anjo e o acompanhou às portas do céu. But the angel did not let this pastor go into heaven. Mas o anjo não permitiu com que o pastor entrasse no céu. Instead, he flew him over the top and showed him the beauties of heaven. O que ele fez foi voar com ele por cima e mostrar a ele as belezas do céu. And then he said, now there is someplace else you must go. E aí o anjo falou, tem outro lugar que você tem que ir. And the angel took the pastor to the entrance to hell. E o anjo levou o pastor para a entrada do inferno. And the pastor saw the flames, and he heard the people screaming in agony. E o pastor viu as chamas, escutou as pessoas gritando em agonia. And he was scared to death. E ele estava morrendo de medo. And he told the angel, let's leave. I want to go to heaven. E ele falou, não, vamos embora agora, eu quero ir para o céu. And the angel said, if it was not for the faith of your wife, this is where you would spend eternity. E o anjo falou, se não fosse pela fé da sua esposa, era aqui que você passaria a eternidade. And the pastor said, oh, you're making a mistake. You have the wrong man. E o pastor falou, não, você está tem um erro aqui, você está com o homem errado. I'm a pastor. Eu sou um pastor, I'm a servant of Jesus eu Christ. sou um servo de Jesus Cristo. I'm under the covering of his blood. Eu estou coberto pelo seu sangue. And the angel said, but
E o anjo falou, mas, 2 weeks ago, 2 semanas atrás, you and your wife got into a fight. você e sua esposa tiveram um argumento. And you refused to forgive your wife. E você se recusou a perdoá-la. And for 2 weeks, you wouldn't even speak to her. E por 2 semanas você não ia nem falar com ela. And because you did not forgive her, E por você não ter perdoado-a, if you were not returning back to earth, se você não estivesse voltando à terra, you would spend eternity in hell. você passaria a sua eternidade no inferno. Now listen to me, brothers and sisters. Agora me escutem, irmãos e irmãs. Forgiveness is not an option. Perdão não é uma opção. Your salvation depends on whether you forgive or not. A sua salvação depende se você perdoa ou não. Because Jesus said that. Porque assim disse Jesus. He said, if you do not forgive those who hurt you, Jesus falou, se você não perdoar aqueles que te machucaram, then your Father will not forgive então your o sins. Pai não perdoará os seus pecados. And it's interesting, just 2 weeks ago, I was speaking in Phoenix, Arizona, É bem interessante. Há 2 semanas atrás eu estava falando no Arizona, em Phoenix, and we were having a discussion about forgiveness. e nós estávamos conversando sobre perdão, And I told this story, e eu contei essa história. and some people just couldn't believe it. E algumas pessoas não acreditaram. And a lady got up, a sister got up, and she testified. E uma irmã levantou e ela testificou. And she said, I know that what Sister Rebecca is saying is true. Falando, eu sei que o que a irmã Rebeca está falando é verdade. Because she said, several years ago, I died. E ela falou, muitos anos atrás eu morri. And she said, God sent me back to earth. E o Senhor me trouxe de volta para a terra. And he told me the reason why is because if he didn't, I would have to spend eternity in hell because of unforgiveness. E Deus me disse que assim Ele o fez, porque se não tivesse me trazido de volta, eu passaria a minha eternidade no inferno por falta de perdão. So if you want God to forgive your sins Então, se você quiser perdão pelos seus pecados and to cleanse you, e purificação, beforehand you must forgive every person that has hurt you, regardless of whether they are currently alive or dead. antes de tudo isso, o que você tem que fazer é perdoar todos aqueles que lhe fizeram mal, independente de estarem vivos ou não. So that's the first thing you must do. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Now, you will not feel like forgiving. Eu sei que a gente não sente vontade de perdoar. You forgive as an act of your free will. Você perdoa por conta do seu livre-arbítrio. All right. Now, list number 1. Então, esse é o número 1. You make a list by name of every person with whom you have sinned sexually. Então, você depois faz uma lista de nome de todas as pessoas com quem você teve pecados sexuais. List number 2. A segunda lista, You will make a list of every sin that you've been involved in that is in any way involved in the occult. você faz uma lista de qualquer pecado, de qualquer forma que algum dia você já teve um envolvimento com o oculto. And I have made up a pretty extensive list of the most common things that people get involved in. E eu fiz uma lista das coisas mais comuns que as pessoas se envolvem. And then list number 3, E a terceira lista, to the best of your ability, you make up a list of the sins of your forefathers. você da melhor forma possível, você faz uma lista dos pecados dos seus ancestrais. This is to deal with inheritance. Isso é para lidar com And com a and sua then- com o que você recebeu de herança. list number 4, E a quarta lista, I've written some of the common sins that do not bring demons into your life, but they need to be cleansed anyway. essa quarta lista são pecados que não trazem demônios para a sua vida, mas que também precisamos ser purificados deles. Then, as you continue going through the book, I then have written down the prayers for you to pray, prayers of confession, and then the commands.
that you give in order to kick out the demons that came into you through those sins. E nas próximas páginas eu escrevi orações de confissões que você pode usar e também comandos para dar e expulsar esses demônios. You must do this out loud. E você tem que fazer isso em voz alta. And that's the purpose of making a list. E esse é o propósito de fazer uma lista, So you won't forget what sins you need to confess. para que você não esqueça os pecados que têm que ser And confessados. I take you through it step by step. E aqui eu tenho passo por passo. And so it's very simple. Just follow what the booklet tells you to do. É muito simples, é só você seguir o que a apostila lhe fala para fazer. Now, I suggest that you set aside a week Eu sugiro que você separe uma semana and get a notebook and a pen. e pegue um caderno e uma caneta. Some of you may need more than one notebook. Alguns talvez precisem mais do que um caderno. But every morning, spend an hour reviewing your life from birth until present. E toda manhã separe uma hora e esteja lembrando da sua vida desde quando você nasceu até o tempo presente. And you pray. E você ora And you ask the Holy Spirit to bring to your memory e você pede ao Espírito Santo para trazer à sua memória all the sins todos os pecados that you have committed que você cometeu, that you have not taken care of. que você ainda não lidou com esses. If you've already confessed a sin, then you don't need to do that. Repeat it. You don't need to do it another time. E os pecados que já foram confessados, você não tem que fazer isso de novo. But if it is a sin that allowed demons to come in, you must deal with the demons. Mas se são pecados que permitiram que demônios entrassem na sua vida, você tem que lidar com esses demônios. Now, every person Cada pessoa who has accepted Jesus Christ as his Lord and Savior que tem aceitado Jesus como o Senhor da sua vida, has the authority in the name of Jesus tem autoridade em nome de Jesus to kick the demons out of his or her own life. de expulsar esses demônios da sua própria vida. But you'd better be careful about doing it out of somebody else's life. Mas tenha cuidado quando você está fazendo isso, expulsando demônios da vida de outra pessoa. Now, another thing, I am profoundly thankful for the emphasis that your pastor puts on the issue of evangelism. Uma outra coisa, eu estou profundamente feliz da ênfase que o seu pastor coloca em relação a evangelismo. Now, I'm not sure I can find this scripture because I hadn't meant to bring it up. But in Corinthians, the Apostle Paul tells us Eu não sei se eu vou achar a passagem, porque eu não estava com a intenção de trazê-la, mas no livro de Coríntios, o That the- apóstolo Paulo nos diz the God of this world, that's Satan, que o Deus deste mundo, que é Satanás, has blinded the minds of those that are perishing, que tem cegado as mentes daqueles que estão perecendo, in order that they cannot hear or see or understand the gospel of Jesus para Christ. que eles não possam escutar ou entender o evangelho de Jesus Cristo. Now, this is a literal demonic bondage. Isso é uma corrente literal de demônios. Thank you. You've got it up there. 2 Corinthians 4:4. The computer is much faster than me. 2 Coríntios 4:4. Now, let me give you an example of this in practical, everyday living. Deixa eu lhe dar um exemplo prático para a vida do dia a dia. I had a young man come up to me after one of my meetings a few years back, Teve um rapaz que veio falar comigo depois de uma das minhas pregações. and he said, Rebecca, I can understand the advantages of having Jesus as a Savior, E ele me disse, Rebeca, eu entendo as vantagens de ter Jesus como meu Salvador, but I'm just not ready to take that step. mas eu ainda não estou pronto para tomar esse passo. And I said, young man, choose right now. Who will you serve? E eu falei, jovem, escolha agora quem você vai servir, Satan or Jesus? Satanás ou Jesus?
And he said, I'm not ready to make that choice. E ele me falou, ainda não estou pronto para tomar essa decisão. And immediately I realized this was someone whose mind was being demonically blinded. E eu percebi ali naquela hora que era alguém que tinha a sua mente cegada por demônios. He was in bondage. Ele estava em uma prisão. And I simply spoke out loud. E eu falei em voz alta. And I said, in the name of Jesus, I command every demon in this young man's life be bound now. E eu falei em nome de Jesus, eu mando que todos esses demônios na vida deste jovem estão amarrados em nome de Jesus. And then I changed the subject and I talked to him about something else for a couple of minutes. E aí eu mudei de assunto, falei com ele sobre outras coisas. And I said, then I came back to it and I said, young man, I want you to choose now. Who will you serve, Satan or Jesus? E depois eu voltei ao assunto e falei, jovem, a quem você vai servir? Eu quero que você escolha agora, He Satanás ou Jesus. He said, well, that's easy. I'll serve Jesus. E ele falou, isso é fácil, eu sirvo a Jesus. There were demon spirits that were preventing him from accepting Jesus Christ. Tinham espíritos demoníacos que estavam fazendo com que ele não aceitasse Jesus Cristo. And this is true. This will be true for so many of the people that you run into out on the streets. E isso vai ser uma verdade na vida de muitos daqueles que você vai encontrar lá fora. And you'll ask them, would you like to accept Jesus right now? E você vai perguntá-los, você gostaria de aceitar Jesus agora? And if they say, well, I'm just not ready. E se eles disserem, eu ainda não estou pronto. Or maybe they'll say, I really don't understand. Ou eles vão dizer, eu ainda não entendo. Then you command the demons in their lives to be bound and then try again. Então você, com a sua autoridade, comanda com que esses demônios estejam amarrados e tente de novo. And you will find that it is a key to leading many people to accepting Jesus E Christ. você vai ver que isso é uma chave para poder levar muitos para Cristo. I run into this all the time in talking to people who have been involved in witchcraft or Satanism. Isso acontece comigo todo o tempo quando eu falo com pessoas que já foram envolvidas com satanismo ou bruxaria. But it's true for other people as well. E é uma verdade para outras pessoas também. All right. That's all I need to say about deliverance. E é isso tudo que eu quero compartilhar com vocês acerca Make de up your libertação. lists. Take a week. Make up your lists. Faça as suas listas, tome uma semana And then go through this booklet. e use essa apostila. Go through the prayers. Go through the commands. Leia as orações, leia os comandos. You will be amazed at what a difference it'll make in your life. Você vai estar surpreso a diferença que vai fazer na sua vida. It will set the Holy Spirit free to function in your life in a way that you've never before Vai experienced. permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida de uma forma que você nunca experienciou. You'll be amazed. Você vai estar surpreso, maravilhado. You all are familiar with Ephesians chapter 6, beginning in verse 10. Vocês todos conhecem o livro de Efésios 6, começando no It versículo talks 10, about the armor of God. que fala sobre a armadura de Deus. Okay, we don't need to read that, but I want to talk to you. The armor is symbolic, Nós não precisamos ler isso, mas eu quero falar com vocês que essa armadura é um símbolo, it is also literal and real. mas também é de uma forma literal e real. And it goes onto your spirit, Vai no seu espírito and it will protect you from many demonic attacks. e vai lhe proteger de muitos ataques demoníacos. Every morning when you get up, Toda vez que você se acorda, your first prayer a sua primeira oração should be, good morning, Lord. deve ser: bom dia, Senhor. Please renew your full armor on me today. Por favor, renove a sua armadura em mim hoje. Now, your second prayer, Agora, a sua segunda oração, if you're married, se você é casado, should be, deveria ser: and please renew your full armor on my spouse. por favor, renove a sua armadura no meu esposo ou na minha esposa. And I also pray and say, Lord, please, especially shield me and my spouse from all demonic thoughts
and emotions. E eu também oro, Senhor, por favor, nos cobre, a mim e ao meu esposo, de todos os pensamentos e sentimentos demoníacos. Because you need to understand Porque that você tem que demons, entender demons have the ability que demônios têm a habilidade, from outside of you fora de você, to inject thoughts and emotions into you, de enviar e injetar emoções e pensamentos em você, just the same that I, as a doctor, can put a shot of medicine into your arm. da mesma forma que eu, como uma médica, posso lhe dar uma injeção. But the problem is that thought never begins with, good morning, this is your friendly neighborhood demon with the thought of the day. E esse pensamento não chega assim, esse é o seu amigo demônio com o pensamento do dia. It always begins with the word I. Sempre começa com a palavra eu. Let me give you a little test. Deixa eu lhe dar um teste. Decide that you're going to fast the next day Decide que você vai estar de jejum o próximo dia, amanhã, and don't tell anybody. e não conte pra ninguém. When you get up the next morning, Quando você acordar na próxima manhã, what will be the very first thought that comes into your o que mind? vai ser o primeiro pensamento que vem à sua mente? Yeah, I'm hungry. Eu tô com fome. You haven't had time to get hungry yet. Você não teve nem tempo para estar com fome. That's from a demon. Isso é um demônio. When you get down on your knees to pray, Quando você se ajoelhe para orar watch your mind go all around the world and back. e ver a sua mente dar volta ao mundo e volta. Why? Por quê? Because demon spirits are putting all those thoughts in your mind to keep you from concentrating on your prayers. Porque os demônios estão trazendo todos esses pensamentos para sua mente para lhe segurar de se concentrar na sua oração. So remember that. Então lembre disso. Okay. I'm not gonna continue later tonight, and I'll tell you why. Eu não vou continuar até mais tarde hoje, eu vou lhe dizer por quê. Except for one thing, I am too tired. Uma coisa, eu estou bem cansada. Tomorrow morning, Amanhã de manhã, I am going to share with you about the prize of the high calling of God in Christ Jesus. eu vou compartilhar com você o grande prêmio do chamado de Jesus Cristo. I've never read or heard anyone teach about exactly what that prize is. Eu nunca escutei alguma pessoa ensinar exatamente que prêmio é esse. And many years ago, when I had the privilege of seeing and speaking with angels in a physical manifestation, E muitos anos atrás, quando eu tive a experiência de ver e conversar com anjos de uma forma física, numa manifestação, one day I was talking to Joshua, my main guardian angel, eu estava falando com Josué, o meu anjo da guarda, and I don't remember what I was talking about, but he made the remark to me. He said, "You know, Rebecca, when you get to heaven, I'm going to be one of your servants." e ele me falou, você sabe, Rebeca, quando você chegar ao céu, eu vou ser um dos seus servos. And I looked him up and down and I said, no, I don't think so. Eu falei, não, eu acho que não. And he was shocked and he said, "Why not? Do you have a problem with me?" E ele estava em choque, ele falou, por que não? Você tem algum problema comigo? And I said, "No. Eu falei, não. As far as I know, you're a very nice angel." O que eu sei, você é um anjo muito bacana. I said, "But listen to me, Joshua. E eu falei, mas me escute, Josué. When I get to heaven, I'm going to have my glorified body. Quando eu chegar ao céu, eu vou ter o meu corpo glorificado. And I'll never be tired. E eu nunca vou estar cansada. I'll never have pain. Eu nunca vou sentir dores. I'll never be sick. Eu nunca vou estar doente. Now, why do I want a servant? Para que eu preciso de um servo? You go find somebody else to serve, and I'll find somebody to serve." Você vai procurar alguém para você servir e eu vou procurar alguém para eu servir. And Joshua laughed and he said, "Just what do you think you're going to be doing in heaven?" E ele riu e falou, o que você acha que vai estar fazendo no céu? And I said, "Well, to be honest, Joshua, I don't know. E eu falei, honestamente, José, eu não sei.
I know we're going to spend a lot of time praising the Lord. Eu sei que nós vamos passar muito tempo louvando ao Senhor. He said, so you think you're going to spend your time sitting on a cloud, strumming on a golden harp? E ele falou, você acha que você vai passar o seu tempo sentado numa nuvem e tocando a sua harpa? And I said, no, Joshua, honestly, I don't know. E eu falei, não, eu realmente não sei. He said, well, let me tell you something. Então deixa eu lhe contar algo. He said, you're going to be so busy when you get to heaven, you're going to be begging God the Father for all the help you can get. Deixa eu lhe dizer, você vai estar tão ocupada no céu, que você vai estar implorando para Deus por ajuda. And I said, what? E eu falei, o quê? What am I going to be doing in heaven? O que eu vou estar fazendo no céu? But I was speaking to empty air. He was gone. E aí eu fiquei falando assim com ninguém, porque ele tinha ido embora. It was always that way. Ele sempre foi assim. Just when I really wanted to know something, Quando eu queria mesmo saber alguma coisa, poof, they would disappear. aí eles iam embora. But that sent me to God's Word. Mas aquilo me levou para a palavra de Deus. And that is part of that prize of the high calling of God in Christ Jesus. E esse faz parte do prêmio do alto chamado de Deus em Cristo Jesus. And what that is, I'll be sharing with you tomorrow E morning. isso eu estarei compartilhando com vocês amanhã pela manhã. Yeah. Poof, I'll be gone tonight. And then tomorrow night, I'll be teaching you about having victory over anger. E amanhã à noite estarei ensinando a ter vitória sobre a ira. Now, one last thing. Uma última coisa. This little blue book, Esse livrinho azul aqui. it's called Protecting Your Fortress. E é Protegendo o Seu Forte. I have it in Spanish and in Eu English. tenho em espanhol e inglês. It costs $5. O custo é de $5. And it will be one of the best $5 that you ever spent. E vai ser o melhor $5 que você já gastou. And this book will teach you, E esse livro lhe ensinará. and it will walk you step by step E lhe ensinará passo a passo how to anoint and cleanse and seal your home and your property against demonic attack. como você ungir e selar o seu lar e a sua propriedade de forças demoníacas. And trust me, that will make all the difference in the world. E isso vai fazer toda a diferença no mundo. Believe me, when I travel, I always carry oil with me Acredita em mim, sempre que eu viajo, sempre tem óleo comigo. because one of the first things I do Uma das is anoint and cleanse and seal my motel room. A primeira coisa que eu faço é orar, é ungir e selar o quarto de hotel. Because you see, one of the number one symptoms of having demons in your home Um dos primeiros sintomas de você ter demônios na sua casa is strife, fighting. é brigar. Husbands and wives can't get along. Esposo e esposa não se dão bem. Children fight. As crianças brigando. If you have pets, even your pets will fight. Às vezes até os seus animais de estimação vão brigar. Second symptom is tormentive A nightmares. segunda coisa são pesadelos que lhe tormentam. Thirdly, if you have small children, Terceira coisa, se você tem filhos pequenos, they'll probably start screaming at night and tell you there's a monster under their bed or in their e closet. eles acordam gritando, dizendo que há monstros debaixo da cama ou no armário. That's because they're seeing a demon spirit. Porque eles podem estar vendo espíritos demoníacos. We don't have to put up with this A nonsense. gente não tem que aceitar isso. God has given us weapons to deal with it. O Senhor tem nos dado armas para lidar com essas coisas. This little book Esse livrinho, is worth your time ele vale a pena o seu tempo and your $5. e os seus $5. Okay. I think I'm going to open it up for a short time for a few questions, and then we'll bring it to an end. Se vocês tiverem algumas perguntas, eu estou aceitando algumas perguntas por um You período. have questions about what I've talked to you about? Se vocês têm algumas perguntas a respeito do que eu falei, I've covered a lot of things, I know. eu sei que hoje eu cobri várias coisas. Anyone? Alguma pergunta, alguém? All right, in the very back, the sister in the very back.
Very back. All the way back there. Put your hand up again. Levante a sua mão de novo, por favor. Ok, eu só queria, como é que eu posso dizer? Clarify. Quando ela falou que a gente já foi salvo, Whenever you said that we were already saved, mas que a gente ainda pode ter demônios dentro da gente, but we still can have demons. manifestados dentro da gente ou oprimindo a gente. Ela falou que a gente pode ter demônios dentro da gente quando a gente já foi salvo, ou ela falou que só pode estar oprimindo a gente de fora. Her question is, after we're already saved, can we still have the demons inside of us? Yes. Or just oppressing? Inside, yes. Sim, dentro. It's the sin that allowed them to come in. É o pecado que os permite entrar. That's why it's so important to cleanse the sin out of your life. Por isso que é muito importante se purificar do pecado. But you know, I don't get all hung up with where exactly the demons are because they are not physical. Eu não fico presa exatamente aonde é que está o demônio, porque eles não são físicos. I mean, the demoniac of Gadara had legion in his life. E o demônio em Gedera, ele tinha uma legião na sua vida. A legion is 10,000 Uma demons. legião são 10.000 demônios. How did they all fit? Como que todos eles cabiam ali? Well, they're not physical. Eles não são físicos. So don't waste your time fighting about where they are. The fact is they're active in your life. Não perca tempo querendo saber onde eles estão. O fato é que eles são ativos na sua vida. And you need to get them out of E your você tem life. que tirá-los da sua vida. I was just concerned because I believe like if you have the Holy Spirit in you, then how come the demons are in you too? Well, how can the demons exist anywhere? God is everywhere. Yeah, makes sense. God's everywhere. Deus está em todos os lugares. And so how can demons exist anywhere if that's the case? E como que os demônios existem em outros lugares? Não é esse o caso? The fact is sin gives them the legal right. O fato é que o pecado dá legalidade aos demônios. If you do not sin, then they cannot come in. E se você não vive no pecado, não tem como eles entrarem. Okay? All right, next. I can't see for the lights. I know. My question is, would you give us one more example of what could bring a demon to our houses? Because I've prayed, I've anointed, I've cleansed, I confessed. We pray every time that happens. My kids, they do have nightmares sometimes. And I know it's them. We pray, we send them out, but it keeps happening. Well, go ahead. A pergunta dela é o que depois de você orar, você já ungiu, você já fez tudo que a palavra fala, já confessou, e os filhos dela têm de vez em quando esses pesadelos. O que mais que ela pode fazer? There's so many things. Sometimes if your life isn't cleansed, they'll come in. Sometimes the seal on our home gets broken and I never find out what it is that breaks it, but I don't hassle it. I just go ahead and re-cleanse and reseal. But if that doesn't work, then I start really looking to see what it is that's broken the seal. Sometimes just the mail you bring into your house will have something attached to it that'll break the seal. Para você, depois, se você se purificar a sua casa, e se mesmo assim não der certo, você procure o que é que está dando essa legalidade. Às vezes até o que você recebe pelo correio pode estar abrindo essa brecha. I guess what I'm trying to say, if it is the occasional thing where the seal gets broken, don't hassle it unless you cannot re-cleanse your home.
then you need to really find out what the cause is. Another common cause is your electronics. Uma outra coisa comum, se você não sabe de onde vem, você não conseguir purificar da forma que ela ensinou mais cedo, que você procure outras formas, às vezes até pelos seus eletrônicos também. I talk about all of that in that book. You know, demons can come from the internet right through your electronics. So your cell phone, your iPhone, your tablet, everything that you have that can connect to the internet must be anointed and ask God to seal it. E todas as suas propriedades, até os seus iPhones, os seus tablets, que também pode ser uma transmissão de demônios, têm que ser ungidos. Okay. All right. Now, you had a question? Okay. Next. How would you identify and deal with generational curses? Como que você identifica e lida com maldições de gerações? Sometimes you know what the generational curses are, and other times you do not. Às vezes você pode identificar qual maldição e às vezes você não pode. But God tells us how to deal with them in Leviticus. E o Senhor nos ensina como lidar com isso no livro de Levíticos. Just a minute and I'll find it. Só me dê um minuto que eu vou encontrar. I think it's chapter 40, but let me go back here. Eu creio que é capítulo 40. No, it's not 40. Okay. It's Leviticus chapter 26. É Levítico 26. Now, in this chapter, God is telling the children of Israel of all the terrible things that are going to happen to them as a result of their turning away from serving the Lord. E nesse capítulo, Deus está falando para o povo de Israel tudo o que vai acontecer com eles por estarem dando as costas a Ele. And then he defines a generational curse in verse 39. E no verso 39, ele fala de... And it says, "And those of you who are left shall waste away in their iniquity in your enemies' lands, also in their fathers' iniquities which are with them, they shall waste away." E fala no versículo 39 sobre maldições hereditárias. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade dos seus pais com eles serão consumidos. So when I deal with generational curses, basically what I tell people to do is they have to deal not only with their own iniquities, but with their father's iniquities, and then blanketly command the curses to be broken. But here's the way they're to be dealt with, beginning in verse 40. E quando eu estou fazendo o trabalho lidando com maldição hereditária, eu falo que as pessoas têm que lidar não apenas com a sua iniquidade, mas também com a iniquidade dos seus pais. E a resposta começa no versículo 40. It says, "But if they confess their iniquity and the iniquity of their fathers with their unfaithfulness in which they were unfaithful to me, and that they have also walked contrary to me, and that I also have walked contrary to them, and have brought them into the land of their enemies, if their uncircumcised hearts are humbled, and they accept their guilt, then I will remember my covenant with Jacob, and my covenant with Isaac, and my covenant with Abraham. I will remember the land." Versículo 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Now,
That's the reason why in the booklet I gave you in list number 3, I tell you to list the sins of your forefathers to the best of your ability. And then I tell you how to confess those sins before the Lord. Now, God is not going to put you into hell because of the sins of your forefathers. But what he wants is for you to acknowledge those sins. That's why you're confessing them, in order that you will not repeat them. Do you understand? E por And- isso que, Go na ahead. parte 3 da apostila que eu lhe dei, eu falo para vocês escreverem os pecados de outras gerações, os seus ancestrais. E isso não vai fazer com que você não entre no céu, mas é importante você trazer ao seu conhecimento esses pecados. Now, there is one area that I think probably in deliverance we should just deal with tonight very quickly as I think about it. Tem uma outra área em relação à libertação que eu acho que é importante que a gente fale sobre isso essa noite ainda. We as Christian have baby dedications. Nós, como cristãos, nós nos dedicamos como um bebê. And you remember, you dedicate your baby to the Lord for nós- 3 specific reasons. Nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor por 3 razões específicas. Number 1, you give Jesus Christ the legal ownership of your child. Número 1, você está dando a Jesus como dono do seu filho. Number 2, you ask God to work in your child's life so that when they come to adulthood, they will serve Him. Número 2, você pede a Deus que trabalhe na vida dos seus filhos para quando crescerem eles venham servir ao Senhor. And number 3, you ask the Lord to put His angels in your child's life to protect them. E número 3, você está pedindo que Deus coloque os seus anjos na vida dos seus filhos para protegê-los. Now, what you probably don't realize is that every other religion on the face of this earth also has baby dedications for precisely the same 3 reasons. E que vocês às vezes não pensam é que outras religiões também dedicam os seus filhos aos seus deuses pelas mesmas razões. Only because Satan understands God's principles of inheritance, Porque Satanás entende os princípios do Senhor em relação à herança. his people don't just dedicate that one child. O seu povo não dedica apenas àquela criança. They dedicate all of that child's offspring. Eles também estão dedicando todas as outras gerações a seguir vindo daquela criança. So let's say you had a grandmother or a great-grandmother who was involved in witchcraft. Então vamos supor que você tem uma avó ou uma bisavó que foi envolvida em bruxaria. She dedicated her children to the service of her favorite demon god or Satan himself. E ela dedicou os seus filhos para o seu Deus favorito, até mesmo a Satanás. But not only just her individual child, Mas não apenas o seu filho ali, but all that child's offspring. mas todas as gerações que viriam. So maybe your parents were Christian. Então talvez os seus pais eram cristãos. Maybe you were fortunate that your grandparents were Talvez Christians. você teve a sorte de ter os seus avós também evangélicos. But maybe your great-great-grandparent was not. Mas talvez o seu bisavô, o seu tataravô não era. You were so dedicated then. E você mesmo assim, você foi dedicado. Now, when you receive Jesus Christ as your Lord and your Savior, Mas quando você recebe Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, you broke that dedication. você quebrou essa dedicação. And so, in the mind of Satan's kingdom, you became a traitor. Então, na mente de Satanás, você é um traidor. And that instantaneously activated a curse of destruction. E aquilo automaticamente ativou uma maldição de destruição. And that's the reason why so many Christians say, you know, before I accepted Christ, my life was going along fairly smoothly. E alguns- But afterwards, Alguns cristãos podem dizer, antes de eu aceitar Jesus, a minha vida era mais tranquila. Mas depois, and then they say, but after I accepted Christ, everything that could go wrong went wrong. eles dizem, depois que eu aceitei Jesus, tudo que podia dar errado, deu errado. Why? Por quê? Because of that
dedication on their lives, who knows how many generations back. Por conta de uma dedicação que foi feita nas suas vidas, sabe-se lá quantas gerações atrás. You know, one of the greatest causes of poverty Uma das grandes causas da pobreza is a background of Roman Catholicism. é você vir do catolicismo romano. Because in generations past, Porque em gerações anteriores, every member of the Roman Catholic Church todos os membros da Igreja Católica Romana took a vow of poverty fez o pacto de pobreza, because they were taught that everything was to be given to the church. porque eles acreditavam que tudo tinha que ser dado para a igreja. And that vow of poverty extended to their offspring. E aquele voto de pobreza passou para gerações, And particularly in countries like Mexico, principalmente em países como o México. the people of Mexico are still struggling under that vow of poverty taken by their forefathers. E aquele povo ainda sofre muito pelo voto de pobreza feita pelos seus ancestrais. So if you think it's possible that you were so dedicated, and this includes if you have a relative that was involved in Roman Catholicism, E se você foi dedicado e você também teve parentes envolvidos com catolicismo, and if you want to break that dedication and curse off of your life, let's just do that e right se now. você quer quebrar aquela dedicação agora na sua vida, vamos fazer isso agora. Let's just take care of that. Vamos cuidar disso agora. If that's you, stand up. Se isso é você, levante-se. Now, I'm assuming that every one of you standing has, at some time, accepted Jesus Christ as your Lord and E Savior. isso é eu crendo que todos aqui que se levantaram agora já fizeram a oração da confissão e aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida. If you have not, then you can't do this. Se você não fez isso, você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você não pode fazer isso. Okay. Now, the first thing you're going to do is you are going to make a proclamation. A primeira coisa que você vai fazer é uma declaração. So I am going to speak first in English. Primeiro eu vou falar em inglês. And if you speak English, then you repeat after me. Se você fala inglês, repita após mim. And then my interpreter will speak in Spanish. Então a minha interpretadora vai falar em português. And if you Em speak espanhol, Spanish, se você fala espanhol, then you repeat after her. você repete após ela. Understand? Okay, here we go. I proclaim before heaven and hell Eu declaro perante aos céus e a terra that I am a servant of Jesus Christ. que eu sou um servo, uma serva de Jesus Cristo. Yes. All right. That's your proclamation to break that dedication. Now, in the name of Jesus, Em nome de Jesus, I renounce and reject eu renuncio e rejeito any dedication on my life qualquer dedicação na minha vida and any dedication on my children's lives e qualquer dedicação na vida dos meus filhos to any God other than Jesus Christ. a qualquer Deus outro que seja além de Jesus Cristo. In the name of Jesus, I take authority Em nome de Jesus, eu tomo autoridade over every demon spirit that came into my life and my children's lives through that dedication. Eu tomo autoridade sobre todo demônio que veio sobre a minha vida e a vida dos meus filhos sobre essa dedicação. Okay, I command you demons
ordeno aos demônios, get out of my life. sai da minha vida, Get out of my children's lives. sai da vida dos meus filhos, Right now and forever in Jesus' name. agora e para sempre, em nome de Jesus. Okay. Now the next is to deal with that curse of destruction. E agora é lidar com a maldição de destruição. Now there are two steps to dealing with the curse. Tem 2 passos que nós vamos para poder lidar com essa maldição. A curse is a sending mechanism. A maldição é um mecanismo de envio. Okay, a curse is like a gun, É como se fosse uma arma. and the bullets are demon spirits. E as balas são os demônios. All right, so here we go. In the name of Jesus, I take authority Em nome de Jesus, eu tomo autoridade over every curse of destruction sobre toda maldição de destruição on my life and my children's lives. na minha vida e na vida dos meus filhos. I command you curses. Eu ordeno maldições. Be broken now and forever in the name of Jesus. Seja quebrado agora e para sempre, em nome de Jesus. All right. Next step. Próximo passo. In the name of Jesus, I take authority Em nome de Jesus, eu tomo autoridade over every demon from those curses of destruction sobre todos os demônios da maldição de destruição. I command you, demons, Eu ordeno demônios, get out of my life. sai da minha vida. Get out of my children's lives. Sai da vida dos meus filhos, Right now and forever. agora e para sempre. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Okay, you may be seated. It is done. Vocês podem se sentar, está feito. Now listen. I have written in great detail about dealing with inheritance and generational curses in my book, Unbroken Curses, and I have it with me here in both English and Spanish. E eu quero que vocês escutem. Eu escrevi em detalhes sobre como quebrar maldições de gerações. E tem no meu livro, Unbroken Curse. Maldições que não foram quebradas. Está em inglês e em espanhol. Okay. 2 more questions and then I must bring this to a close.